Oi, gente, voltando. Hoje eu tinha uma live agendada com um colega do @uterapeuta, maravilhoso. Mas o Instagram decidiu que eu não vou falar com ninguém hoje ao vivo. Outras pessoas mandaram um convite ali pra gente testar, né, pra entrar ao vivo, e não deu. Então eu vou mudar o tema, não vou desperdiçar o tempo, né, que eu havia programado pra estar por aqui com vocês, pra fazer essa gravação, né. E a gente ia conversar sobre as terapias integrativas, né? Sobre a visão sistêmica nas terapias. Luiz e eu. Como eu não consegui chamar Luiz não conseguiu me chamar, eu vou aproveitar esse tempo aqui para trazer um outro tema que para mim é bem importante. Eu fui instigada a falar sobre isso e eu acho que é bem atual e bem importante. Que assim, para quem me acompanha aqui já viu que eu postei 2 cartas psicografadas que eu recebi agora recentemente. E essas cartas, elas falam muito sobre a situação do Brasil e as situações, né, a situação energética, a situação interna, emocional, de bastidores, né, do país, atrelada à educação, política, enfim, questões internas mesmo. E até agora eu não falei diretamente sobre tudo que está acontecendo, porque eu vejo tudo muito verde ainda, né? As pessoas estão vivendo como se fosse hoje ainda. Embora a gente já vá aí, né, para a 3ª semana de tudo que as chuvas trouxeram nas nossas vidas aqui no Rio Grande do Sul. Sei que tem em outros estados, se eu não me engano, o Maranhão também está passando por uma situação bem complicada com as chuvas. Mas, igual aqui, todos sabemos que é sem precedentes, enfim. O que acontece? Ontem eu também assisti um vídeo da Cristina Cairo. Não sei se alguém se afiniza com o trabalho dela, se é seguidor dela. Eu acompanho o trabalho da Cristina Cairo há muitos anos já. E me chamou muito a atenção que ela trouxe no vídeo dela. Eu sou uma pessoa que sempre busquei, né, gente, essas questões espirituais desde muito novinha. E busquei mesmo em todos os nichos, em todos os ramos esotéricos, religiosos que vocês possam imaginar. Então a gente vai acumulando na memória diversas mensagens, diversas coisas. E ultimamente não tem um meio religioso sequer em que não hajam pessoas recebendo mensagens, sempre referentes ao que vai acontecer, quais as consequências, porque como a gente poderia, né, se programar para o improgramável, porque não tem como escapar, gente, quando a gente tem que passar por algumas coisas, né? Mas do meu lugar, que não é maior e nem menor que o de ninguém, eu entendo que quando a gente começa a buscar um entendimento que vai além da matéria para algumas coisas difíceis que acontecem com a gente, nós obtemos respostas e o entendimento pode trazer um pouco mais de paz no coração. O que acontece? Tanto na psicografia que eu recebi na primeira quanto na segunda agora, fala muito na questão do ego, do orgulho, do desejo de poder e de tudo que tomou conta, né, do nosso povo aí ao longo da história. Então, o que acontece? Nós somos os mesmos de outros tempos. Para quem acredita, né, nas teorias reencarnacionistas, a gente tem uma leitura um pouquinho diferente. Alguns povos acreditam que haverá a ressurreição da carne. E nós acreditamos na infinitude, né, na eternidade do espírito. E que para a evolução desse espírito, dessa alma, para a nossa ascensão moral, intelectual, espiritual, nós precisamos ter algumas experiências aqui. E por que a gente precisa? Por que a gente vai acumulando a necessidade de experiências aqui, que é o que as pessoas chamam também de roda de samsara, roda reencarnatória?
Se o pessoal a doutrina que mais fala disso no Brasil, que é mais conhecida, seria a kardecista, né? Seria a filosofia kardecista. Então, para muitas pessoas atreladas, afetas a religiões, isso é verdade, isso é religioso ou não é. Para mim, é uma verdade incontestável, independentemente de religiões, né? Por que, Cíntia, para ti é uma verdade incontestável? Porque nas minhas buscas para resolver as minhas questões pessoais, eu comecei a ter experiências referentes às minhas vidas passadas. E quando eu comecei a acessar essas vidas passadas, primeiramente com a ajuda de outros colegas terapeutas, quando eu nem sonhava em fazer o trabalho que eu faço hoje, e depois, através de momentos meus, ou meditativos, ou em orações, ou de desdobramentos, hoje já com projeções conscientes, eu comecei a entender onde eu estava presa. E o que é essa prisão? Onde eu estava presa aqui na Terra. Porque a gente pode estar aqui por alguns motivos. O primeiro motivo é sempre experienciar. Então a gente vem para cá aprender. Por quê? Porque a Terra tem algumas particularidades que não existem em outros planetas. Nossa, Cintia, a gente já foi longe demais. Tu acredita em outros planetas, em vida fora daqui? Sim, gente. Para mim, a criação primordial não ia criar um universo, vários universos, né? Que a gente pode ir cada vez mais longe, porque é infinito. E trazer apenas consciências limitadas para um determinado espaço. Mas eu acredito em frequências, então são frequências, são lugares completamente diferentes. Qual o diferencial da Terra, desse planeta que a gente está aqui hoje, né? Qual o diferencial humano? O humano, ele vem com, eu brinco com o PAC, do livre-arbítrio. Então, o humano vem experienciar, vem saber, vem escolher tomar atitudes que favorecem ao coletivo, que são amorosas, benevolentes e que visam a todos, ao bem-estar, principalmente de si, mas geral. Sempre primando por você primeiro, mas amando, respeitando e acolhendo os demais. E a gente tem a capacidade de dizer sim ou não para isso. Nós viemos com essa programação. Todo mundo que vem aqui para a Terra experiencia isso. O que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente é coberto pelo véu do esquecimento. Então a gente não sabe conscientemente, de forma pronta. Não todo mundo, tá? Algumas pessoas vão ter essa consciência, mas a maioria de nós não. Não hoje, principalmente, porque a gente... Cada encarnação que a gente vem não faz o dever de casa e volta, nós mesmos criamos um dispositivo de desligamento. Eu fiz errado, eu não quero saber o que eu fiz, vamos tentar de novo. Só que nessa tentativa e erro são muitos anos, é muito tempo. E a gente não evolui e permanece aqui. Com os meus estudos, o que eu notei? Que tudo isso é atrelado às emoções. E a partir do momento que a gente consegue olhar para as nossas emoções, trabalhar o nosso ego, tá? E fazer um pouquinho diferente, nós mudamos a nossa frequência e nós começamos a acessar quem nós somos. Então, a primeira coisa para acessar, para eu entender essa história, entender a história da humanidade, o que está acontecendo comigo, espiritualmente falando, é trabalhar em mim, as minhas emoções. Como eu me sinto, qual postura eu adoto frente às adversidades da vida, como eu me comporto perante o outro, se eu consigo ter empatia, se eu consigo amar primeiro a mim mesma e depois aos outros. A humanidade chegou num ponto, gente, que a grande maioria de nós tem emoções represadas e uma negação profunda de tudo aquilo que fez de difícil em um passado, que pode ser recente ou remoto. E isso vai acumulando o que a gente chama em física quântica de antimatéria. Então são camadas e mais camadas de bloqueios, de sujidades que nos impedem de ser quem realmente nós somos. Porque a criação, ela é por amor. Então nós somos seres de luz e de amor. Não era pra gente sentir raiva,
inveja. Não é nem que não era pra gente sentir, porque o sentimento ele é real, não era para nós alimentarmos, era para nós acolhermos, compreendermos o que estivéssemos sentindo e transmutarmos isso, procurarmos uma solução para isso. Mas o nosso ego fez com que nós primássemos por esses sentimentos e ao longo da história impuséssemos, né, pela força a nossa vontade, o nosso sentir, a nossa razão perante aqueles que de alguma forma ou de outra se encontravam em posições menos favorecidas com relação às posições que nós mesmos ocupávamos. Gente, isso na família, na sociedade, nos governos, assim em cima como embaixo, do micro para o macro. Pode ficar um pouco difícil, né, de acompanhar esse raciocínio em termos de humanidade, mas é assim que funciona. E a gente chegou aqui. Cíntia, o que esse caos todo, o que tudo isso que está acontecendo tem a ver? A Cristina Cairo fez uma analogia com a Revolução Farroupilha, o karma que a gente teve de separação, né? Que os gaúchos quiseram se separar do restante do país e tal. E essa psicografia que eu recebi, ela foi mais longe ainda, né? Ela trouxe uma mesma questão de separação e de importância, de diferenciação, né, entre povos e raças, que veio lá ainda da Roma Antiga. E eu recebi uma outra informação mais antiga ainda, só que todas estão linkadas, que foi uma conversa que eu tive com um mentor que me disse o seguinte, que todas as pessoas que estão envolvidas diretamente, né, nas questões que estão ocorrendo são pessoas que estavam presentes quando a Atlântida afundou. E a Atlântida seria uma sociedade, para quem não sabe a história, seria uma sociedade completamente evoluída e existiu e depois foi, né, acabou pelo orgulho, pela arrogância das pessoas, pelo uso indevido do poder. Quando o ser humano se deu conta que ele poderia sobrepor suas vontades aos demais e escravizar e fazer mal, e enfim, usar, né, o poder de forma desmedida e as emoções, a humanidade sempre acaba em derrocada, né? As coisas sempre não acabam bem. E aí eu associei, disse, bom, o que tem em comum em tudo isso? Porque independentemente de você acreditar nisso ou não, né, de ser uma coisa muito distante para você ou de ser uma verdade incontestável, o que tem em comum essas três coisas, né? É a falta de empatia e de amor e a necessidade desmedida de poder. Ó, o Luiz tentou entrar de novo. Te aceitei aqui, meu amigo, e não vai. Eu clico no botãozinho e ele não responde. E eu sempre me questionei muito sobre o que fazer, né? O que fazer, então? E nós não vamos ter uma solução coletiva. A nossa solução, ela vai vir de forma individual, até que a gente forme um quantum coletivo para darmos um salto consciencial. Então, o que seria esse trabalho individual? Seria o trabalho de trabalhar as suas sombras, se a gente falar em termos, né, psicanalíticos, o seu ego, a fim de equalizar a sua energia e buscar se encontrar, se conhecer e se colocar em um estado de paz e de presença, em um estado de entender que todos são um só, que nós pertencemos a um ecossistema gigantesco que envolve a natureza, a humanidade, inclusive outros seres, outros planetas, que dependem da nossa harmonia, né? E da nossa sinceridade, da nossa amorosidade. O que eu vejo por mim? Nós não fomos educados, gente, a trabalharmos nossas emoções. E nós somos muito condicionados com sistemas políticos, educacionais, religiosos, familiares. Hoje, como terapeuta sistêmica, eu consigo ver claramente os impactos que o externo tem
que os nossos ancestrais têm, que os nossos eus anteriores de vivências passadas têm nesse nosso eu atual. E aí você pode se questionar, tá, Cíntia, mas por que tem esse impacto? Porque em algum momento nós vamos ter de resolver todas as emoções e todas as desavenças que aconteceram lá atrás. E aí você vai me dizer, Cíntia, então não tem solução, porque é muita coisa e a gente não tem consciência racional disso. E é por isso que alguns trabalhadores da luz, alguns intelectuais, alguns físicos quânticos falam que o interessante, que a única forma é estudar, trabalhar e ajudar. Essa é uma das falas famosas também do professor Hélio Couto. Então, Deus não quer a perfeição da gente, mas Ele quer que estejamos sinceramente trabalhando para a nossa melhora. E por que esse sinceramente é tão importante? Porque quando a gente faz isso com amor no coração, com verdade, nós abrimos espaço para recebermos auxílio real de todos os seres de luz que acompanham a evolução da humanidade. Eu acredito que quem chefia, o planeta Terra, quem é o responsável pela evolução do planeta Terra é Jesus Cristo. Cosmicamente o nome é Sananda, e que sim, tem outros seres, anjos, arcanjos, querubim, espíritos de luz, espíritos da natureza, extremamente amorosos, que já alcançaram essa evolução, que já trabalharam suas emoções dentro de si e por amor estão aqui para nos auxiliar. Então, o que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo? Mais uma vez, águas, inconsciente coletivo, emoções represadas, compromissos não assumidos ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo da existência. Se temos aqui neste momento entre nós reencarnações do povo Atlante, do povo romano, em um período complexo, do povo farrapo, que tinha ideais muito definidos, e enfim, nós temos uma série de emoções que não estão em equilíbrio. E em algum momento isso viria à tona. Cíntia, eu acredito em que foi uma catástrofe natural. Sim, por quê? Qual é a nossa formação, gente? Qual é a formação da nossa matéria, Terra, fogo, água, ar. Éter, o espírito. A nossa matéria, ela é natureza, Para nós estarmos aqui, nós temos um corpo biológico. E se a gente não tem essa consciência, obviamente a natureza vai sentir e ela vai cobrar isso de nós. Quando eu comecei a minha busca pessoal para trabalho interno, eu jamais imaginaria que hoje eu estaria aqui falando isso para vocês, gravando vídeos e passando esse tipo de raciocínio. Primeiro, porque eu realmente não tinha noção de que eu chegaria a esse entendimento. Segundo, porque colocar ideias publicamente sempre traz exige comprometimento, compromisso, porque as ideias que eu compartilhar aqui, se atingir o coração de alguém, eu sou responsável também, tanto pela informação quanto pela postura que a pessoa adota, dependendo daquilo que eu estou passando. E também porque nem todo mundo vai entender e os ataques virão. Então eu demorei muito para começar a organizar raciocínio e para compartilhar com vocês. E aí vocês podem me perguntar, tá, Cíntia, o que me adianta saber disso? Nós somos, muitos de nós, reencarnações dessas pessoas, e o que a gente faz agora? O que a gente faz com isso? Faz diferente, gente. Faz diferente. Toda essa conversa aqui é para dizer que se nós não mudarmos a nossa postura perante os outros, perante os bens, perante a terra, perante os outros povos, se nós não vermos os outros como irmãos, se nós focarmos extremamente na matéria, continuarmos com uma postura que não é favorável ao meio ambiente, aos animais, às crianças, ao feminino, nossa sociedade está cada vez mais agressiva, as famílias estão dizimadas, os casais não se unem mais pelos laços do amor, mas simplesmente pelos laços da carne. E com isso acabam vindo crianças
para reencarnar neste plano em total já desequilíbrio no seio da família, sem nenhum apoio. Vocês entendem que nós nos transformamos em uma máquina de desordem? A nossa sociedade ela está produzindo caos sem parar em todos os segmentos. Em níveis de consumo, todo o material que é produzido. Gente, por que o povo chinês trabalha tanto? Por que é tão barato as coisas da China? Por que ninguém se questiona? Quanto de material é usado? O quanto disso é reciclado? O quanto as pessoas são exploradas? Onde elas moram? Onde elas vivem? A maioria de nós não está preocupado. A maioria de nós está preocupado com o seu conforto, no máximo com o conforto da sua família, de algum parente próximo. E se eu estou bem, o restante que se lasque, né? E o preço começou a ser cobrado. E isso não é castigo divino, porque aí entra uma outra coisa, que as pessoas, Deus é ruim, Deus está castigando. Então Deus tem todo o poder de vir aqui e mudar tudo se Ele quiser. E Ele não quer porque nós somos pecadores maus. Não, gente, Deus é puro amor, é uma fonte de criação. Deus cria o tempo todo, cria e ama. Só que há leis universais que foram criadas e que são imutáveis. Dentre essas leis há a lei de causa e efeito. Então tudo que a gente faz, pensa, sente, vibra, produz um resultado. E nós teremos de lidar com os efeitos dos resultados produzidos. Então, se a gente fez algo de errado, não existe não perdão, não existe condenação. Mas você vai ter que consertar aquilo que você fez de errado. E enquanto você não conserta, ou você aumenta o seu débito, nessa lei de causa e efeito, ou você estagna, o que é muito difícil, ou você vai limpando a bagunça que você fez. E enquanto a gente não fizer essa limpeza, a coisa não anda. Não anda, vai adquirindo alguns níveis muito difíceis e a gente chega nesses colapsos que nós estamos chegando agora. Porque se vocês pararem para pensar, estão acontecendo coisas muito diferentes, muito difíceis, né? Em todo mundo, pontualmente, mas em todo mundo. E você analisando, você vai ver que os erros da humanidade são sempre os mesmos. As bases para os erros cometidos são sempre as mesmas. Ganância, arrogância, dominação, necessidade de subjugação de povos e raças, desenvolvimento de poder pessoal pela dor, pela enganação. Nós somos levados hoje a acreditar em coisas que não existem e a tratar essas coisas que não existem como se fosse algo valioso, como se fosse algo real. Ontem eu estava usando um aplicativo justamente para baixar esses vídeos aqui que eu faço com vocês, para postar na outra rede, e para você usar o serviço gratuito. Tudo que é gratuito demais, que vem de uma coisa que não é amorosa, tem um preço, e geralmente o preço é sua alma. Cíntia, que forte isso, que horror. É verdade, gente. Parem para observar isso. Quando te oferecem, quando a indústria, a mídia te oferece algo de graça, o preço a ser pago é você. É você que está pagando. Com a sua energia, geralmente. Porque no universo, o que é caro, o que vale, gente, não é o teu dinheiro. Quando você deixar o corpo físico, deixar aqui a matéria, o que vai valer não é quanto você tem no banco, os seus patrimônios, os seus bens, mas o seu quantum energético. A tua energia, a tua vibração vai te levar para estados psíquicos, para campos energéticos, conforme aquilo que você realmente está vibrando. Por que eu digo isso? Por que eu vou dar um exemplo? Eu entrei nesse aplicativo e daqui a pouco apareceu um Neymar, o jogador de futebol, feito por inteligência artificial. Era óbvio que não era o jogador falando, indicando um jogo de apostas freneticamente, e o som, as cores, a fala daquela inteligência artificial incitando as pessoas a jogarem, para mim foi muito forte. Porque como hipnoterapeuta eu via a frequência, né, como uma pessoa que analisa energias. Como hipnoterapeuta eu identifiquei todos os gatilhos ali presentes. E
para mim ficou muito claro onde a humanidade chegou. E a partir de agora, gente, não tem mais volta, não tem mais, como eu posso dizer a vocês, mudança sem trabalho. Não dá mais para esperar. Se a natureza, se as leis, né, universais deixarem, permitirem que continuemos como nós vemos fazendo ao longo do tempo, o nosso fim não vai ser bom. Como nós não terminamos, nós não acabamos, o que a gente vai adquirir, né? Mais antimatéria para trabalhar e para limpar. O que está acontecendo? Quem é mais do ramo espiritualista pode estar ouvindo falar em transição planetária, mudança da frequência da Terra para a quinta dimensão e essas coisas todas. O que isso quer nos dizer? Separação do joio do trigo. Se você pegar as vertentes tradicionais, fim dos tempos, apocalipse, o que é isso? São as revelações. O que são as revelações? É a humanidade se deparando com a sua própria sombra individual, kármica e coletiva. Então nós temos a nossa sombra individual, a nossa sombra sistêmica familiar, profissional, municipal, estadual, do país, do mundo, da Terra, do planeta. E todos nós estamos inseridos em algum grau nesses contextos. Qual é o plano, digamos assim? É separar, né, aqueles que realmente não querem fazer o seu trabalho, não querem fazer nem um pouquinho diferente e acreditam que estão corretos, que a postura está ok, né? Daqueles que estão vendo que estão com problemas, com desafios emocionais, que querem fazer diferente, mas que ainda não conseguem. Se vocês observarem, desde 2012, nós tivemos um boom no que se refere a terapias integrativas. Muita coisa boa vem. E a partir daí, muitas pessoas se despertaram e também começaram a se trabalhar. Não foi o meu caso, gente. Eu já vinha em processos, passei por processos desde antes desse período, mas eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. Eu sou bem retardatária. Eu comecei lá em 2017 a ter choques e eu fiz um levante ali em 2019 só. Então vejam que assim, as coisas podem piorar bastante antes de melhorar, mas eu acredito sim na melhora de tudo. Desde que a gente haja com sinceridade e honestidade emocional, física, mental. Desde que nós possamos a valorizar aquilo que realmente tem valor, que é a vida, a verdade, a amorosidade, a empatia. Desde que nós possamos adotar uma postura diferente. Desde que a gente passe a dar a nossa atenção para aquilo que realmente importa e não para aquilo que nos impõe. Então observem, gente, tudo que vocês consomem. Tem uma parte do vídeo da Cristina Cairo que ela fala da carne e ela fala que este é um outro quantum energético, né? Que seria um karma também coletivo do Rio Grande do Sul, porque nós somos fortes produtores de carne e fortes consumidores, né? Nós somos um povo que, acho que dos brasileiros, nós somos o povo que mais consome carne. E para que a gente consuma o nosso bifinho no prato, tem muita matança e muito sangue derramado dos nossos irmãos menores, que são os animais. E eles têm consciência, eles sentem, tem todo um sofrimento envolvido. Tem diversas questões e sempre tocar nesse assunto é difícil porque as pessoas repelem, né? Cíntia, tu é vegetariana, tu é vegana pra tu tá falando isso? Não, gente, não sou. Em 2012, eu fiquei vegetariana 2 anos e um pouquinho, 12 ou 13. Depois voltei a me alimentar com carne e desde que eu comecei uma profunda busca pessoal nos últimos anos, eu comecei a naturalmente soltar a questão do consumo de carne. Até que as últimas vezes que eu tentei ingerir carne, eu passei muito mal mesmo, e aboli de vez. Por que eu tô dividindo isso com vocês? E essas experiências pessoais e falando de mim? Porque de mim eu posso falar que a pessoa acreditando ou não, pelo menos eu tô falando da minha experiência pessoal, né? Segundo,
para que vocês entendam que não há divisão nisso também. Porque eu sei que há muitos veganos e vegetarianos que se revoltam, né? Então é isso, que vocês levantem bandeiras daquilo que vocês acreditam, pro bem, pro mais, em prol dos outros, mas sem ódio, sem revanchismo, sem separatismo, porque não vai adiantar e vai piorar cada vez mais a nossa situação psíquica, energética. Então nós temos mania de levantar guerra para tudo. E isso é uma postura que nós precisamos começar a ver de uma forma diferente. E são alertas muito fortes que têm vindo nessas mensagens que são recebidas. Não só por mim, mas por todos que fazem esse tipo de trabalho, né? Ali a Julie disse, eu quero parar. O querer é o primeiro passo, porque quando a gente toma consciência, é mais fácil. A gente começa a reduzir, né? E vai chegar uma hora que naturalmente você não vai suportar. Eu achava que era mentira isso, porque pra mim, quando eu quis e comecei a dar os primeiros passos, eu tinha vontade e tudo mais. Hoje, pra mim, se tornou uma... E por quê? Porque eu consegui fazer uma limpeza interna até um certo ponto, onde o meu organismo já não suporta mais a essa frequência, né, de sofrimento que é imposta ao animal para que ele vire, né, uma espécie de alimento no nosso prato. Sei que tudo isso que eu tô falando é muito polêmico, que muitas pessoas vão ouvir, acreditar, outras nem vão ouvir, e tá tudo bem, né? Mas por que eu quis trazer isso aqui hoje, que nem seria o tema da live, mas para que a gente reflita e reflita juntos. Às vezes algumas pessoas me mandam algumas perguntas no WhatsApp, a gente troca alguma ideia. Busquem se melhorar, gente, busquem se melhorar enquanto seres humanos. Levem quem vocês puderem junto com vocês, não à força, mas pelo caminho da partilha, pelo caminho da reflexão. Ninguém tem que acreditar em nada do que eu falei aqui, mas seria muito interessante se as pessoas refletissem a respeito, vissem o que sentem, né? Cuidem com o que vocês estão sentindo, prestem atenção no que vocês assistem, qual é a reação que isso te dá. Cuidem as manipulações através de séries, filmes, programas televisivos, porque eles estão cheios de mensagens subliminares para que você não mude a sua postura e continue preso aqui, nessa roda de samsara. Cíntia, por que é tão difícil ficar preso aqui? Por que tu tá falando isso pra gente? Tem gente que é feliz aqui, que vive muito bem, e aí é que tá, gente, o nosso maior engano é acreditar que porque a pessoa tem uma ótima qualidade de vida materialmente falando, ela está bem espiritualmente falando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode sim ser extremamente bem abastada, próspera e ter uma espiritualidade super desenvolvida. Mas a maioria de nós faz o quê? Quando a gente se apega demais à matéria, a gente simplesmente esquece, né, desse outro lado. Então as pessoas acabam vivendo como se tudo que existisse fosse isso aqui. E quando a gente sai desse corpo físico e se depara com a realidade extrafísica, o choque é grande. E ter que voltar é desafiador. Quando você começa a se deparar com suas experiências anteriores e você percebe isso com uma maior clareza, fica mais fácil o entendimento. E aí você vai dizer, nossa, como é que eu faço isso sozinho, né? Como eu posso ter acesso? Será que tudo isso é verdade? Será que eu já tive outra vida mesmo? Faça uma oração sincera no seu coração e peça para te ser mostrado. E comece a observar na sua família também, porque essas questões que a gente precisa resolver internamente, elas também vêm como um selo familiar. Então, qual a postura da minha família frente a algumas coisas? Se essa postura for muito diferente da minha, alguém tem que aprender com alguém aí. Se essa postura for muito padronizada, o que nós não estamos vendo juntos? E essa autoanálise ela é muito importante e ela vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Não vai haver retrocesso, gente. Ou nós nos unimos, nos reconstruímos e adotamos uma postura completamente unificadora, amorosa, coerente
de trabalho em grupo e de auxílio mútuo, ou as coisas vão ficar muito difíceis para nós, até que haja realmente, né, alguns momentos muito dolorosos e tudo recomece na vida de cada um. A diferença é que agora não vai recomeçar mais na Terra, não. Quem optar por fazer um caminho inverso do caminho mais amoroso, do caminho mais harmonioso, vai ser conduzido para que continue as suas experiências de evolução em planetas que têm provas e expiações mais difíceis ainda do que aquelas que são apresentadas hoje para nós na Terra, que são os chamados mundos primitivos, né? E é isso que eu queria dividir com vocês, queria aproveitar o tempo que eu tinha reservado. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. E convidar vocês a pensarem, né? Pensarem nisso tudo que eu trouxe. Buscarem literatura a respeito. Gente, tem muita coisa. Tem livros antigos de Chico Xavier que nunca foram tão atuais. E são obras fáceis de encontrar, né? Mas de tudo isso que eu falei, se você quiser tirar uma única coisa, que foi o que eu fiz pra mim, né? É o que eu tô adotando comigo. Porque quando a gente recebe muita informação assim, é normal a gente ficar meio, né, desbaratinado. Tá, mas o que eu faço com isso? E eu tinha mania de dizer assim, eu mal dou conta de mim, o que eu vou fazer? E por isso que o meu trabalho é voltado pro indivíduo, né? Pra transformação emocional e energética do indivíduo. Eu recebi a seguinte resposta: melhore-se você, cuide-se você, faça o melhor por você. Quando você estiver num nível que você já está sentindo uma limpeza, um maior estado de paz, de atenção, você começa a transbordar essa energia para os próximos, para aquelas pessoas que convivem com você, para sua família, para seus amigos, enfim. Aí também vão começar desafios, porque muitos vão achar estranho, né, a sua mudança. Mas aí você já está transbordando um pouquinho de amorosidade, porque você está começando a se amar de verdade. E quando a gente se ama de verdade, a gente não quer nada diferente para o outro, porque a gente está em paz. Então não importa o que se apresente, nós trabalhamos com entendimento, aceitação e ação. E isso é o que vai curando cada coraçãozinho, cada consciência aí, e nos libertando de padrões repetitivos de dor, de padrões repetitivos de luta, que nos fazem tão mal e fazem tão mal para o nosso planeta, para a nossa família, para a nossa forma de ganhar a vida. Se vocês forem ver, gente, o universo de vocês, as dificuldades que vocês sentem na família, no trabalho, com os amigos, em meios sociais, sempre estão atreladas a dores emocionais muito particulares que a gente se recusa a ver e acaba projetando no ambiente. O nosso externo é reflexo do nosso interno. E, infelizmente, nós não fomos educados a pensarmos dessa maneira. Então, a culpa, a responsabilidade, o dever é sempre do outro. E isso é uma mentira que ela vai vir. Ela já está em processo de desconstrução, mas vai chegar um momento que a desconstrução dessa inverdade ela vai ser insustentável. E diante disso tudo, muitas pessoas terão sérios problemas de energia, de saúde mental. Algumas pessoas realmente vão colapsar. Cuidem do próximo, questionem, observem como está a saúde mental do seu amigo, do seu familiar. Muitas pessoas vão buscar o suicídio na tentativa de resolver os problemas, e isso não é um bom caminho, porque não é assim que eles são resolvidos. A gente deixa o corpo físico e vê que só piorou a situação no plano espiritual. Então olhem para o próximo também com mais empatia e não apenas para você, e principalmente não apenas com
não somente com superficialidades, né? Que a gente comece a consumir de forma mais consciente, a compartilhar de forma mais consciente tudo na nossa vida, né? É isso que vai fazer com que nós consigamos trazer um certo nível de reequilíbrio e recomeçar. Quando Chico Xavier disse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, todo mundo ficou muito, como eu posso dizer, até meio que envaidecido, né? Nossa, Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho. Por quê? Porque a maioria das pessoas encarnadas aqui são pessoas que já tiveram experiências e estão conscientes disso tudo que eu tô falando. O que falta é um despertar, é um clique. Se nós formos compararmos a outros países aí fora, né? A América do Sul, a América do Norte, por exemplo, as pessoas são muito mais fechadas, mais duras, mais materialistas e, consequentemente, mais distantes da espiritualidade. Quanto menos senciente você for, quanto mais mental, mais você utiliza, né, o complexo R, o cérebro reptiliano, mais endurecido você está. Você está com seus chakras fechados, com couraças nos seus chakras. E aí não entra luz. Não entrando luz, a gente não evolui. E a gente está procurando sempre encrenca, guerra, submissão dos outros e tudo isso que a gente já vê aí dia e noite. Com relação à China, gente, nós temos um karma coletivo muito grande. Porque o nosso consumo frenético mantém os escravos modernos lá. Em um sistema de escravidão muito difícil e muito desumano. Então, pensem bem, né? Quando forem consumir tudo que vem de lá e verifiquem a forma como vem. Tentem não olhar tanto para o externo, tanto para a aparência, tanto para o status nesse momento que nós estamos vivendo e passem a direcionar suas atenções para o sentir, para o acolhimento. Não é por acaso que nós estamos enfrentando tudo que estamos enfrentando. Muito mais está por vir. Há, né, essa previsão de que um grande levante aconteça por aqui, pelo Brasil, com importante participação do povo gaúcho, no sentido de mudar justamente as emoções, mudar justamente esse pensamento todo. Diante de tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, eu escolho ver a abnegação, o amor, a dedicação, a luta, o trabalho de todos aqueles que estão se envolvendo para trabalhar em prol do outro, né? Para trabalhar na reconstrução, principalmente emocional. Eu vi relatos, gente, nas redes sociais e até de pessoas, homens, dizendo assim, eu me senti útil agora, eu voltei a viver. E aí todo dia a pessoa sai, ela perdeu tudo, mas ela tá saindo resgatando, ela tá trabalhando, pessoas de fora. Por que veio gente de fora, gente? Ah, mas foi de grande proporção, as pessoas foram movidas. Esse desequilíbrio do masculino e do feminino. Nós precisamos de homens. Homens são diferentes de mulheres. Então há necessidade de parar com essa briga entre o masculino e o feminino, essa submissão entre o masculino e o feminino, essa disputa. Homens e mulheres são amigos, são complementares. As energias yin e yang devem estar equilibradas. A revolta das águas foi uma revolta de toda a opressão também do feminino ao longo do tempo. É a revolta das nossas águas internas, é a revolta do feminino dentro de cada um de nós, independentemente do sexo, independentemente do gênero. Então, notem o quanto nós precisamos de homens fortes que quebrem portas, que carreguem mulheres e crianças, que salvem pessoas, que tenham força bruta, que tenham musculatura para fazer o serviço braçal. E o quanto nós precisamos de mulheres acolhedoras,
que doem, que dobrem roupas, que organizem, que abracem, que acolham, que cuidem de crianças. Não é demérito nenhum que todos façam as atividades que eu estou citando agora. Não é demérito nenhum homem fazer atividades tidas como femininas, mulheres fazer atividades tidas como masculinas. Eu mesma já vivi fases da minha vida em que a minha energia masculina foi muito exigida de mim. Para quem não sabe, eu fui militar por 11 anos e foi uma das coisas que me forçou muito a estar no masculino e distante do meu equilíbrio, já que eu vim nessa roupagem feminina e ela tem todo um trabalho a exercer aqui, que não é o de arrebentar a porta e dar pau nos outros, que era o que eu fazia durante um tempo. Então notem, gente, o quanto a busca pela essência, ela existe no interior das pessoas, mas as pessoas não sabem identificar. E que em um momento tão difícil como este, as pessoas estão conseguindo se encontrar na sua energia. Estão felizes por poderem contribuir com a energia que realmente trazem em essência, ainda que no meio do caos. Então valorizem a sua postura, a sua energia, soltem. O feminino ele possa soltar, né? O pedaço de pau, tacape que tem na mão e deixar sua energia fluir. Que o masculino deixe de agredir o feminino e passe a adotar a postura que veio adotar, né? Que precisa adotar, de proteção, de provimento, de segurança, e que a gente possa fazer diferente em todos os segmentos. O que eu estou falando aqui não é relacionado à relação entre homem e mulher, mas em todos os segmentos da sociedade. Todas as estruturas aqui presentes precisam do equilíbrio do yin e do yang, da energia masculina e feminina. E tudo vai ficar muito mais fácil e vai fluir de forma muito mais tranquila se nós nos permitirmos ancorarmos a nossa real essência, a energia que a gente veio ancorar nesse aqui e agora. Em muitas outras vidas nós já tivemos outras roupagens. Você que é mulher hoje já foi homem, você que é homem hoje já foi mulher, e tudo bem. Não é sobre sexo, é sobre energia. E o quanto uma energia tem brigado com a outra, e o quanto uma energia tem feito mal à outra. E o quanto a energia masculina subjugou a energia feminina. Nós somos incitados a não sentir durante muitos séculos, diria até milênios, gerações. As emoções foram completamente oprimidas, as mulheres judiadas, maltratadas, e hoje a gente vai ver tudo isso refletido na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa intimidade. Todos nós precisamos nos permitirmos a sentir mais e a sermos mais honestos com as nossas emoções e com aquilo que estamos sentindo, sendo homens e mulheres. E precisando de ajuda, deveremos nos unir e solicitar essa ajuda. Ninguém está sozinho. E principalmente retomar o nosso contato com o sagrado, com o divino. Não importa a religião que você adotou, a prática religiosa que te faz bem. O importante é que você busque conexão com o alto. Receba boas energias, sinta-se amado pela criação. Para quem é cristão, pelo Mestre Jesus, por Mãe Maria, porque eles estão em um trabalho intenso aqui, apoiando o nosso resgate interno, o nosso resgate íntimo, porque chegou a hora. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar na reflexão de vocês. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, alguma percepção comigo, fique à vontade. E é como eu disse, vocês não precisam acreditar em nada do que eu estou dizendo. Mas pensem um pouquinho a respeito sobre os temas que foram colocados aqui. Hoje eu moro em uma região que para a maioria das pessoas fora seria como interior. Aqui onde eu moro o pessoal chama de colônia quando é interior, e eu nem estou na colônia. Mas passam caminhões com os porcos que vão para abate na frente da minha casa. Eu consigo sentir a energia desses animais. Repensem, gente, o consumo de carne, como vem acontecendo. Isso não é um julgamento, é uma sugestão. Procurem repensar, e aqueles que puderem abolir o consumo de álcool. O álcool tira você do seu foco.
Ele faz com que você esconda suas emoções de você mesmo e não deixe as coisas virem à tona. Enquanto você bebe para relaxar, a sua energia é sugada e você acumula um monte de antimatéria. A mesma coisa vale para drogas. A mesma coisa vale para encontros sexuais fortuitos, buscando apenas uma descarga energética e um prazer carnal. Sua energia também é sugada. Você simplesmente joga toda a sua emoção no lixo. Só que esse lixo vai se acumulando. Ele não é reciclado. Ele não vai para um aterro. Ele continua dentro de você. E uma hora ele vai vir para fora. Pense com carinho nisso tudo que eu falei. Se precisarem de mim, sabem onde me encontrar. Que Deus abençoe grandemente cada um e que nós possamos fazer um pouquinho diferente a cada dia, rumo ao mais. Gratidão e até um próximo momento.